Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão te levar a uma vida que funciona. Eu sou Rubens, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, autor publicado, meu livro de mentoria integrativa relacional com os meus outros 6 colegas, e eu coloco aqui questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. E hoje um assunto muito polêmico às vezes e muito importante, eu vou falar sobre ansiedade. Tem gente que tem ansiedade só de pensar em falar sobre ansiedade, que a gente estava comentando agora há pouco aqui no chat. Tem pessoas que ficam ansiosos só em pensar de ter que lidar com a ansiedade, né? Então, se você se sente ansioso com frequência ou não sabe como lidar e o que fazer para mudar essa situação, esta série de lives que eu estou iniciando hoje é para você. Então, se você conhece alguém que sofre com ansiedade, se você sofre com ansiedade, se você tem algum amigo que sofre com ansiedade, algum parente, chame para vir ver essa série de lives toda quarta-feira, no mesmo bate-horário, 8 horas da noite. Passe a informação adiante, ajude as pessoas a terem acesso a esse conteúdo. A ansiedade, ela pode ser controlada e podemos ter uma vida mais feliz e sem ansiedade. E todas aquelas repercussões maléficas que vêm junto ou em consequência de levar uma vida com ansiedade, sofrendo de ansiedade, sofrendo com crises de ansiedade, né? Então, hoje, se você pensou em alguém enquanto eu falei, dá tempo ainda de você mandar um direct, de você passar uma mensagem no WhatsApp, para a pessoa, né, manda o link já do Insta ou do Face, para a pessoa já entrar aqui, já vir assistir e começar desde o início com nessa jornada onde a gente vai falar sobre ansiedade. E se você pode se beneficiar, e você tem se beneficiado, por isso que você está aqui hoje assistindo, você entende também que talvez alguém possa se beneficiar, manda para a pessoa vir assistir. Primeiramente, eu estou me baseando para falar sobre ansiedade em vários estudos e alguns autores, tanto de análise transacional, quanto de psicologia, quanto de neurologia e quanto de neurociência, que falam bastante a respeito de ansiedade. Então, eu pesquisei, eu li, eu olhei, eu vi, eu resumi e fiz um apanhado bem rico que vai te ajudar a controlar a sua ansiedade de maneira definitiva. Então, não perca essa série de lives, tá? Se você tiver alguma coisa para fazer, desmarca, vem para a live. Porque perdeu, tá? Eu não vou deixar publicado, eu não vou deixar acessível. Vou estar aqui toda quarta falando o assunto num contínuo, baseado nessas questões todas que eu falei, desse apanhado que eu fiz. E assim, eu passo essas informações para muitas pessoas, mentorados, enfim, e o resultado é excelente, pessoal, né? Eu vou falar de estratégias, de técnicas que são comprovadamente eficazes na redução da ansiedade e as suas repercussões. Então, você vai ser apresentado a um conjunto de estratégias que vão ajudar você a lidar com as crises de ansiedade e com as situações que disparam essas crises de ansiedade. Não somente sair da crise, mas lidar com os gatilhos para não entrar em ansiedade, né? Então, não percam, ok? E chame as pessoas, porque vocês, com certeza absoluta, vão conseguir aproveitar muito desse assunto, né? Na vida, todas as pessoas, em algum momento, ficam ou se sentem ansiosas. Muitos dão conta sozinhos para lidar com aquela ansiedade. Às vezes ela é passageira, às vezes o problema se auto-resolve e a ansiedade some, né? Muitos percebem que precisam de algum tipo de ajuda, né? Que é a grande maioria. Destes que percebem que precisam de ajuda, nem todos vão buscar essa ajuda, nem todos se dispõem a buscar a ajuda. Dessas pessoas que buscam ajuda e conseguem, acabam conseguindo, portanto, melhorar de ansiedade, né? A gente encontra algumas características em comum. E eu vou convidar você a pensar um pouquinho se você tem essas características. Eu vou falar duas características especificamente. Porque se você tem, eu vejo que você tem grande chance de se livrar da ansiedade, né? Então, primeiro, essas pessoas que têm esse perfil de ansiedade, que buscam ajuda e se dispõem e conseguem uma melhora,
Primeiro, essas pessoas acreditam realmente na possibilidade da melhora. Acreditam que é possível melhorar. Então, se você não acredita que é possível melhorar, eu vou dizer para você ir fazer outra coisa. Não ficar aqui na live. Para você ler um livro, ver um filme, estudar outra coisa. Por quê? É sabido que vai melhorar quem acredita que é possível. Quem acredita que não é possível vai acabar se auto-sabotando no processo. A gente já falou bastante sobre isso, essas questões de crenças e de limites e de permissões e de sabotagens. Então, as pessoas que procuram ajuda para tratar a ansiedade e conseguem melhora, elas têm como característica acreditar que é possível. Ponto. Segunda característica presente nessas pessoas que buscam e melhoram. Essas pessoas aprendem e colocam em prática essas estratégias que são eficazes e reduzem e controlam a ansiedade. Então vejam que eu falei duas palavras mágicas. Elas aprendem e colocam em prática. Só ouvir falar e não fazer nada não vai tirar a ansiedade. E aprender e não colocar em prática não vai resolver. Então o primeiro passo vocês deram, estão aqui aprendendo, e o segundo passo vai ser colocar em prática tudo que vocês vão aprendendo aqui durante essa série de lives sobre ansiedade. Então, sim, precisa essas duas características estarem presentes em vocês. Se não está nesse momento, pense em transformar esse seu pensamento de que é possível e se dispõe a aprender e colocar em prática essas estratégias, né? E eu mantenho a dica de sempre, tem o seu caderninho à mão. Quem está com o caderninho aí, bota aí no chat. Né? Tem o seu caderninho à mão para anotar o que for importante para você. Tá? E também anotar perguntas e dúvidas, para que você possa me perguntar depois. Manda um direct, manda um message no Face, na próxima live, no chat aí com a doutora que está aí assessorando vocês. Né? E esse caderninho não vai servir só para as lives, vai servir para entre lives, para o período que você vai estar colocando em prática as suas questões. Então, anotar pensamentos, reflexões que você fez ao ouvir o assunto de hoje e das próximas lives, e reflexões e pensamentos ao colocar em prática. Essas anotações vão colaborar para reflexão a respeito disso, para você olhar para isso de fora, digamos, e essa anotação que você vai fazer entre lives, na medida que você vai colocando em prática e testando as estratégias, vai servir para que você possa analisar e perceber como que essas novas estratégias estão te ajudando ou não na diminuição, e vocês vão conseguir mensurar o nível de melhora ou não que vocês estão tendo da ansiedade aplicando aquela nova estratégia. Então é importante o caderninho em mãos para anotar. E já que ele está aí em mãos, a primeira tarefa. Eu entendo mais como estratégia do que como tarefa, né? Mas a primeira questão é: pense sobre sua rotina. Pense quando e como você quer trabalhar a respeito do que você está vendo aqui. Como e quando você vai trabalhar a sua ansiedade. Então, anote no seu caderno, de acordo com o seu dia a dia, quais horários, quais momentos você terá disponíveis, quais deles estarão disponíveis para você sentar e escrever, ler, pensar a respeito, ver o que você pôs em prática, quais foram os resultados, anotar, ver o que você poderia fazer de um jeito que você fez de outro. Esse anotar durante vai trazer a possibilidade de análise e mudança de objetivos, mudança de estratégias, adaptação de estratégia para que sirva mais adequadamente para você na implementação. Né? Então, assim, você vai refletindo a respeito e aos poucos vai criando também um hábito de parar aquela vida louca e pensar em si, em analisar o que está acontecendo, em buscar entender se aquilo que você está fazendo é o que você gostaria de estar fazendo, ou se aquilo que você está fazendo, apesar de ser aquilo que você está fazendo, que você gostaria de estar fazendo, se aquilo está te levando aonde você quer chegar. Então isso tem ligação direta com os 7 passos que eu dei para você atingir seus objetivos. Ligação direta. Entendendo sempre que a prática diária destas estratégias é o melhor caminho para se familiarizar com essas novas táticas, anotando os insights, as percepções durante todo o processo. Então, para alcançar paz de espírito, digamos, calma interior, no longo prazo, saindo da ansiedade, né, eu considerei dividir esse conteúdo em pequenos passos
para que você vá conseguindo cumpri-los aos poucos e vá fazendo isso de maneira que eu possa colaborar para que seja um ritmo que se encaixe e se adapte à sua vida. Então não adianta você querer se impor algo que não cabe na sua rotina. Então a primeira tarefa é essa. Olhe para a sua rotina e veja em que momentos você tem a disponibilidade e que você se dispõe, porque às vezes a disponibilidade existe e você não se dispõe a. E você se dispõe a parar e pensar um pouco, em refletir a respeito, em ver se a estratégia nova que você está adotando está ou não te levando a algum lugar, se você está conseguindo executar adequadamente, se sim, se não e por quê, né? Eu vejo que as pessoas que usaram consistentemente esse conteúdo, que eu vou passar para vocês nessa série de lives, encontraram realmente a libertação ou um alívio imenso na ansiedade, né? Então, quem já aplicou esse conteúdo diz que, embora, por exemplo, ainda possam ter pensamentos, enfim, ter essa sensação de ansiedade, isto não mais os afeta da maneira que afetava antes. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre, e sinceramente eu acho impossível você ter uma vida 100% livre de ansiedade. O que vai acontecer é que você vai aprender a lidar com a ansiedade de maneira que ela não te afete mais da maneira que afeta hoje, por exemplo, te trazendo prejuízos, situações que você não quer, que você não deseja, seja com questões físicas, emocionais, situacionais, de trabalho, de relacionamento. Então, você vai conseguir viver feliz, viver mais leve, apesar de ainda ter ansiedade em algum momento, em alguma situação. Então, eu diria que é como aprender a boiar em vez de ficar se debatendo, tentando nadar. Então, quando você mergulha na piscina, você não sabe nadar, por exemplo, você fica lá se debatendo, brigando com a água para não se afogar. Isso é você no meio da sua ansiedade. Com essas táticas todas, você vai aprender a boiar inicialmente. Que a ansiedade está ali, toda aquela água continua ali em volta de você. Mas não mais você está se debatendo, não mais aquilo te afeta da maneira que te afeta antes. Vejam, a água que está em volta de você não mudou. Quem mudou foi você. Você parou de se debater para não se afogar. Você começou a boiar. Só o fato de mudança de comportamento diante dessa coisarada toda que é a ansiedade te permite pensar. Então você lá se debatendo para não se afogar, você não consegue pensar em nada a não ser eu preciso sobreviver. Quando você está relaxado, boiando, apesar de toda a ansiedade estar te circundando, você consegue pensar, ok, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou sair deste mar de ansiedade? Então esse é o primeiro passo, ensinar vocês a boiar. Ensinar vocês a boiar. Então, enquanto você está ali boiando, você vai conseguir pensar com segurança nas estratégias até que você consiga chegar em algum lugar onde dê pé para você ficar de pé e sair andando daquele mar de ansiedade. Então, para iniciarmos, é necessário entender o que é ansiedade. Você sabe o que é ansiedade, né? Nada existe por acaso ou à toa, não é mesmo? Né? Então a ansiedade, por mais que a gente entenda que é algo ruim, que é algo que traz prejuízo, na verdade ela é um processo natural do ser humano. A gente inclusive precisa disso, da ansiedade, como método de sobrevivência. Veja, ao se deparar com uma ameaça ao seu bem-estar, à sua vida, o seu cabeção, o seu cérebro vai desencadear uma reação de luta ou fuga. A ativação do seu sistema límbico, quem viu minha palestra do Jacaré vai lembrar, quem teve a oportunidade de assistir presencialmente, quando eu fazia presencialmente ainda, né, antes desse pandemônio aí, né, vai lembrar do sistema límbico, do Jacaré, né? Esse sistema límbico é acionado e dispara e produz a formação de vários neurotransmissores importantes para essa situação de luta ou fuga, como, por exemplo, epinefrina, como, por exemplo, adrenalina. Adrenalina vocês conhecem bem. Adrenalina. Que esses hormônios todos produzidos lá pela ativação do sistema límbico na situação de vida ou morte, na situação de ameaça ao bem-estar, nos deixam prontos para agir imediatamente. Então, essa ansiedade ativada pela emergência, pela urgência, emergência porque algo emerge e você tem que lidar com aquilo, urgência porque você tem que lidar com aquilo rapidamente, de maneira pronta. Então essa preparação para que isso aconteça faz com que essa liberação química aconteça, mas te protege de que algo ruim aconteça. Então muito rapidamente todos esses hormônios do estresse
causam uma série de mudanças no seu corpo, como aumento de pressão arterial, aumento da frequência do batimento cardíaco, tua digestão fica prejudicada, porque teu organismo para de focar na digestão, para focar na questão de luta ou fuga. Tua visão modifica, você tem uma visão mais central e menos periférica muitas vezes. Você pode ter tremores, aumento da tensão muscular, por exemplo, né? Então tudo isso está te preparando para uma resposta rápida para o perigo. Essas mudanças acontecem todas ao mesmo tempo, com o objetivo de criar um foco único, a sobrevivência. Então, quando a ansiedade é apropriada, essa resposta fisiológica que eu falei, ela é normal, porque ela prepara você para responder a essa ameaça em potencial. Isso logo em seguida se resolve, porque ou você foge da ameaça, ou a ameaça acaba e normaliza tudo, né? Mesmo quando o perigo percebido não traz um risco real de vida, a ansiedade pode ser útil. Por exemplo, eu falei da situação de vida ou morte, de perigo real, de concreto, mas, por exemplo, um aluno que precisa uma determinada nota para aprovar na prova, né, para passar de ano ou qualquer coisa assim, né? A ansiedade de conseguir tirar aquela nota que ele precisa motiva ele a estudar, a fazer o que precisa fazer e gastar um tempo para se preparar e conseguir atingir uma boa nota. O medo do fracasso pode dar energia e ajudar você a se concentrar no que você precisa fazer, no trabalho árduo que você tem pela frente, para não fracassar. Então, na mesma situação do aluno que precisa da nota e essa ansiedade o motiva a estudar mais, o medo do fracasso pode ter o mesmo efeito. Pode não, depende de como você encara, né? Uma pessoa dirigindo, por exemplo, numa rodovia, né, que está movimentada e de repente houve uma buzina, uma freada, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo, os músculos ficam preparados para reagir, né? Quando isso acontece proximamente, isso prepara a pessoa que está na direção para fazer alguma reação que ela precise naquele momento imediatamente. Isso é caso de risco de vida. Então a ansiedade, essa aguda, essa que acontece de repente, ela é saudável e é necessária, né? Então a gente precisa primeiro desmistificar o que significa ansiedade para entender que às vezes ela pode ser ok, que ela precisa inclusive estar presente em um ser humano saudável. O que é o problema é quando ela se torna patológica. Então, esse aumento imediato de frequência cardíaca, todas essas alterações que eu falei, vão te preparar para uma reação para buscar a sua segurança, a sua sobrevivência, né? Esses tipos de reação de ansiedade que nos ajudaram e nos ajudam a adaptação às diversas situações, né? E mantém as coisas funcionando do jeito que precisam funcionar. Então, a ansiedade, nesse sentido, ela é excelente. Ela se torna um problema, como eu falei, quando essa resposta de luta ou fuga é desencadeada, por exemplo, por sinais que não são ameaçadores, fisicamente ou não. Além de a questão dela ser patológica quando ela perdura excessivamente, e normalmente ela perdura por muito tempo, você se mantém num estado de alerta por conta dessa ansiedade que você está vivendo, bastante por conta de... Lembra daquela live que eu falei da mente que observa, da mente que pensa? Não é uma ameaça real, mas o seu pensamento ativa o seu sistema límbico. Entende? Por exemplo, quem se preocupa obsessivamente com a sua saúde, por exemplo, obsessivamente, não estou falando de preocupação natural, normal, esperada, desejada a respeito da sua saúde. O cuidado que se precisa ter com a saúde. Estou falando de pessoas que se preocupam obsessivamente com a saúde. Mesmo tendo exames perfeitos de sangue, está tudo bem, nenhuma condição médica existente, essa pessoa é incapaz de conviver bem com as pessoas que estão à sua volta e tudo mais, porque ela está constantemente preocupada com o que lhe pode acontecer, como está o estado de saúde, se ela pode ou não pode comer, se ela pode ou isso, não pode aquilo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, sim, essa ansiedade gerada por um pensamento baseado em algo que não é real, essa ansiedade é muito nociva, né? Então a ansiedade ela não decorre apenas de uma reação exagerada ao que acontece ao redor. Por exemplo, vou ter uma prova, eu reajo exageradamente e em vez de eu mergulhar no estudo para passar na prova, eu entro em pânico
em crise de ansiedade, não consigo me concentrar e estudar. Então, uma reação exagerada ao que realmente está acontecendo. Eu tenho uma prova que eu preciso ser aprovado. Mas ela pode ser também desencadeada como resposta a algo que existe apenas na sua mente, né? Quando a gente, por exemplo, se antecipa e a gente se preocupa com coisas que a gente não tem a menor ideia se vai ou não acontecer aquilo. Um exemplo que aconteceu recentemente comigo e com Mara a respeito da Marina, que está no intercâmbio, como vocês sabem, ela está lá na Alemanha. Algumas semanas atrás, a gente recebeu uma mensagem do namorado dela falando: falei com a Marina 1 hora atrás, ela estava saindo da escola e até agora ela não chegou em casa, usualmente ela demora meia hora. Vocês sabem, na Marina, a gente surtou aqui. A gente ficou em crise de ansiedade, eu e Mara. O que aconteceu, né? A gente ficou imaginando, foi sequestrada, bateu o ônibus, a gente imaginou N desgraceiras que poderiam ter acontecido, né? A gente não imaginou nada dentro de uma realidade concreta. A gente não fez nada, a gente ficou surtando, literalmente, com medo de que algo pudesse ter acontecido com ela. E vejam, ela já deveria estar em casa há bastante tempo, ela não estava, o celular dela não entravam as mensagens. Então eram alguns dados concretos de realidade que traziam para a gente essa ansiedade, né? E daí imediatamente esse sistema de luta ou fuga se acionou, adrenalina e companhia, né? Coração a mil, aquela sensação de sudorese, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, quando a gente recebeu a notícia, a gente, com esse pensamento todo das desgraceiras todas que poderiam estar acontecendo, a gente foi fortificando e mantendo essa ansiedade, essa descarga química, perpetuando. E esses pensamentos de que algo ruim teria acontecido com ela eram pensamentos baseados em fantasia nossa, fantasia, porque a gente não tinha dados de realidade para saber o que estava acontecendo, né? Nenhum desses pensamentos que a gente teve eram condizentes com a realidade, graças a Deus, né? E assim, graças a Deus também, logo em seguida ela mandou uma mensagem. O que realmente aconteceu? O ônibus dela atrasou, ela teve que pegar um outro ônibus, esse ônibus fazia um trajeto mais longo, demorou mais para chegar em casa, estava calor, ela foi devagar, ela chegou em casa, em vez de ela entrar, ela olhar no celular, ela foi para o banho, ela demorou 15, 20 minutos no banho, para daí olhar o celular e responder. Quer dizer, uma coisa que demoraria meia hora, demorou 1 hora. E justo nesse dia o 4G dela não estava funcionando, as mensagens nem entravam no celular. Uma coincidência louca. Quer dizer, nada de errado estava acontecendo, mas ela estava 100% bem. Mas nós, morrendo de ansiedade aqui, retroalimentando com pensamentos mil de várias fantasias do que poderia ou não estar acontecendo, né? E neste momento, por exemplo, alguém que está fora, que não alimenta essas ideias de desgraça todas, essa pessoa às vezes pode ser julgada por nós que estávamos ali no medo e na ansiedade, como uma pessoa fria, insensível, né, que não está se importando na realidade com o que pode ou não está acontecendo. Mas na verdade essa pessoa só não está fazendo esse processo de pensamento, lembra da mente que pensa, catastrófico de coisas que possam estar dando errado. Essa pessoa está tentando buscar dados e fatos que confirmem que ela está bem, que confirmem que a pessoa não está passando por nenhuma situação de perigo real. Não quer dizer que ela não entrou em contato com a ansiedade, não quer dizer que ela não entrou em contato com medo, não quer dizer que ela não está se preocupando com a situação. Ela está tudo isso, mas em uma medida adequada. Então, é o que eu falo. A ansiedade pode acontecer em vários momentos. Como a gente vai lidar com ela é que é o segredo. A gente vai dar o poder para a ansiedade transformar a nossa vida num inferno, transformar a nossa vida em algo que a gente não quer, ou a gente vai olhar sem fantasiar para aquele dado de realidade e então acalmar o nosso coração aflito, acalmar o nosso coração, né, que está ansioso a respeito de qualquer coisa. A ansiedade, ela é adaptativa, né? Quando se trata de uma resposta a um risco momentâneo no nosso ambiente, ela é ok. Mas, quando se torna um estado crônico de tensão, que você fica lá no seu pensamento, lembra da mente que pensa, se torna um estado crônico de tensão, de preocupação, ou um comportamento, por exemplo, um comportamento de evitação, de você evitar alguma situação, né, que impactam negativamente sua vida, aí a ansiedade é patológica. Então, a ansiedade acontece porque ela está focada
ela não está focada no presente, ela está focada no futuro, né? Ela pode se tornar irracional muito facilmente, pois ela não está diretamente ligada a eventos reais, como no exemplo que eu dei. Ela não está ligada a eventos reais, mas decorre da imaginação, da fantasia. Isso evoca continuamente cenários hipotéticos deslocados, desconectados com a realidade, na maioria das vezes. E a gente entra nessa bola de neve de fortalecer cada vez mais uma ansiedade, um processo de crise de ansiedade, né? Fazendo com que você se sinta preocupado, desconfortável, aqueles sintomas todos, né? Embora não esteja realmente em perigo iminente. Não havendo uma ameaça clara, específica e tampouco uma forma, por exemplo, de resolver a preocupação, né? Eu sempre brinco. Você está preocupado com água, ok. Há algo que você possa fazer a respeito daquilo que você está preocupado? Não, não há. Então, não se preocupe. Simples assim. Se você ficar preocupado com algo que você não tem domínio, que você não pode fazer nada, só vai gerar ansiedade em você. Então, em geral, a ansiedade não é criada pelo mundo exterior, mas pela nossa própria mente. Quando você descobre isso te liberta. Porque se é você que está criando, para de criar. Tá, não é tão simples assim, mas compreende o passo a passo? Então, entendendo que a ansiedade não é gerada pelo mundo externo, mas pela maneira como você lê, interpreta, age e reage ao que o mundo externo te põe, você consegue dar passos transformando o seu reflexo de luta ou fuga, apaziguando aquilo para que ele não fique crônico, para que ele não perpetue. Então você se preocupa com possibilidades que podem não acontecer, te traz ansiedade, né? Possibilidades, por exemplo, e se eu for lá e não gostarem de mim? Isso gera ansiedade. E se eu ficar preso no elevador? Isso gera ansiedade. E se o avião cair? Ansiedade, porque você fica remoendo. E daí teu olhar, lembra aquele sistema cerebral que eu falei que vai em busca do carro que você quer comprar? Antes você não via nenhum, depois que você decidiu comprar tal carro, você vê um monte na rua? Aquele sistema cerebral que te conecta, você fala assim, e se o avião cair? Mas assim, é escrito, só vem notícia de avião que caiu. Só vem notícia de acidente aéreo. Teu olho fisga no ar, teu cérebro capta. É normal, é natural isso acontecer, faz parte do sistema cerebral. Você deu a dica para ele, procura isso, e ele vai procurar. Isso gera mais ansiedade, daí você fica numa bola de neve enorme. Então o que se pode fazer a respeito disso? A Associação Americana de Ansiedade e Depressão estima que 40 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. E assim, graças a décadas de pesquisas, de estudos, hoje a gente tem muito conhecimento a respeito, né, da ansiedade e como lidar com ela, de como ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade a lidar com ela. Mas, infelizmente, este conteúdo de como fazer isso adequadamente não é assim, livremente espalhado, né? Não é acessível tão facilmente. Na verdade, os sintomas da ansiedade respondem bem aos tratamentos que oferecem alívio duradouro para quem sofre desse mal, só que isso, infelizmente, não é amplamente divulgado, né? E na minha experiência, nas pesquisas que eu leio, que eu busco, né, me mostram que uma abordagem que combina analisar os pensamentos, aceitar a ansiedade, como eu estava explicando, sabendo que ela faz parte, né? Não necessariamente gostar de ficar ansioso, não. Aceitar que ela existe, ok, como um processo biológico, como parte da vida, e aprender a focar no presente. No presente. Isso forma uma chave para reduzir a ansiedade e viver uma vida mais tranquila. Anotou? Vou repetir. Então, dentro da minha experiência, eu percebo que a combinação da análise dos seus pensamentos, da aceitação da ansiedade como parte natural, parte da vida, né, e aprender a focar no aqui e agora, no presente, isso forma a chave que vai desligar a sua ansiedade. Então, ter pensamentos ansiosos torna-se um ciclo que se auto-perpetua, já que é fonte de criação da sua mente. Pois quem sofre da ansiedade, o perigo que ela entende como perigo, ele de fato não existe ou não existe mais. Existiu um dia, mas agora não é tudo aquilo. Ele é muito menor do que a ameaça que teu cérebro te faz acreditar que é. Né? Com o olhar da análise transacional para analisar e transformar os seus pensamentos,
o entendimento do seu self, do seu eu, as estratégias propostas pela análise transacional, pela terapia cognitiva comportamental, pela terapia da aceitação e compromisso, né? Você vai conseguir decidir e mudar o seu comportamento. E então viver uma vida que corresponde aos seus valores e desejos principais, independente do seu humor ou da sua ansiedade. Independente disso. Que é a história de estar boiando num mar de ansiedade, em vez de estar se debatendo para não se afogar naquele mar de ansiedade. E este boiar te dá a condição de pensar numa estratégia para chegar num lugar onde você tenha pé, possa pisar no chão e levantar e sair andando. E vejam, eu conheço muitas pessoas que estavam se debatendo dentro desse mar, dessa piscina de ansiedade, e de repente se deram conta que ela estava se debatendo e bastava parar e pôr o pé no chão, porque dava pé. Ela só não percebia que dava pé. Então, quando você usa esses 3 pontos como chave para se libertar da sua ansiedade, você consegue, em maior ou menor grau em cada pessoa, em maior ou menor tempo em cada pessoa, mas você consegue virar a chavinha da ansiedade. À medida que você conseguir aceitar que às vezes o sofrimento existirá na sua vida, que às vezes o esforço vai fazer parte da sua vida, que a ansiedade vai fazer parte da sua vida, você vai descobrir que há mais espaço, cada vez mais espaço, para você se distanciar dessa luta contra a ansiedade e vai conseguir boiar para então decidir o que fazer. Então, quando você coloca essas estratégias que eu vou falar ao longo aí das série de lives em prática, e eu vou falar de estratégias, por exemplo, de atenção plena, na palavra moderna, no mindfulness, tá? Que nada mais é do que mente plena, atenção plena, né? Você vai começar a se tornar cada vez mais capaz de trazer os seus pensamentos de volta para o presente. Vocês entenderam que a ansiedade está diretamente ligada à viagem no tempo? Você não está no presente, você está num futuro longínquo que seu cérebro imaginou? Ou você está vivendo um passado antigo que você já experienciou e o medo de que isso se repita no futuro próximo te gera ansiedade? Você não está no presente, você está no lá e então. Você está no lá e então, seja no futuro, seja no passado. Quando você aprende com essas técnicas todas de mente plena, com essas técnicas todas e o autoconhecimento que a análise transacional traz, você consegue se manter aterrado no presente, com o pé no aqui e agora. Então, ao aprender essas maneiras de se observar, de se distanciar de algumas questões, mesmo que ligeiramente, da sua ansiedade, por exemplo, você vai cada vez ficando menos tenso e vai cada vez tendo mais alegria e prazer na sua vida, o que gera um círculo virtuoso que você vai saindo da sua ansiedade, digamos assim. O que torna essa mudança possível, uma realidade? A neuroplasticidade. Vocês já viram a Mara falando sobre isso. Se não existisse neuroplasticidade, isso tudo que eu estou falando para vocês não serviria de nada, né? A neurociência, a neurologia tem comprovado cada dia mais que sim, os nossos neurônios, o nosso sistema nervoso, ele é plástico, ele é moldável, ele se transforma baseado em questões e necessidades que o físico, o biológico impõe, o meio impõe e a pessoa, modificando o seu físico, seu meio, consegue alterar a sua parte de estrutura neuronal, digamos assim. Então, o que é a neuroplasticidade? Como assim? O que é isso, né? Essa neuroplasticidade, ela pode, como eu falei, ser moldada, modulada, estimulada, por exemplo, a partir dos seus hábitos. E isso não sou eu que estou falando, isso é neurociência que fala. São estudos que falam, isso é neurologia que fala. Então, lutar contra a ansiedade pode ser, para algumas pessoas, tão desanimador que a pessoa desiste de tentar, porque acha que não é possível. Lembra do requisito número 1 das pessoas que conseguem vencer? É acreditar que é possível. Então, quando você não acredita que é possível, você não vai dar conta realmente, né?
Assim como, por exemplo, uma característica física que a pessoa tem, cor dos olhos, sei lá, o tipo de cabelo da pessoa, ela entende que aquilo é próprio dela porque ela nasceu assim. Ela tem pessoas que tentam lutar com a ansiedade com essa abordagem, entendendo que ela nasceu ansiosa, que não há nada que ela possa fazer, que ela vai ser sempre assim. E isso é uma mentira que você acreditou em algum momento, não sabemos por quê, e talvez nem precisamos saber por quê, precisamos só entender que isso não é verdade, que sim, a neurociência nos mostra que o crescimento neuronal, as mudanças estruturais no cérebro são resultados, por exemplo, de novas experiências, de novos hábitos, de como pensamos e de como nos comportamos, dos nossos hábitos. Então, por isso que eu e Mara, a gente estimula, sempre vocês veem a gente falando isso, que a cada dia você busque novas experiências. Não faça sempre o mesmo do mesmo, busque uma coisa ou outra diferente, para que você aprenda coisas novas no processo. Às vezes pode ser o mesmo processo, mas feito de abordagens diferentes, para estimular novas conexões neuronais, para estimular grupos diferentes de neurônio, né? A diferença de uma pessoa que tem um pensamento amplo, de uma pessoa que tem um pensamentinho reduzido, é justamente a prática de ativação dessa rede neuronal que está à disposição dentro da nossa cabeça. A gente não usa 20% do potencial do nosso cérebro, pessoal. É só botar para funcionar e a gente molda tudo isso de maneira que a gente atinge os resultados que a gente busca. Então vamos supor que você decida parar de fazer seu lanche antes de dormir, por exemplo. Talvez você esteja acostumado, sei lá, a comer batata frita, biscoito antes de dormir há anos. Você vai lá toda noite e come aquele troço, toda noite, né? Mas você decidiu, porque você viu alguma coisa, né? Vou trocar o petisco por algo saudável. Então eu preciso comer, ok, eu vou comer, mas vou comer legume, vegetal, sei lá, um negócio saudável. Você decide, você tem um plano sólido, você está definitivamente empenhado e pronto para começar. Dificilmente você vai ter sucesso se você fizer isso, primeiro, sem persistência e sem frequência. Se você faz hoje, amanhã não faz, esquece uma semana, retoma num dia, 2 dias, 3 dias, para. Isso não dá para o seu cérebro a informação necessária que esta rede neuronal precisa se modificar para colar nesse novo comportamento. Então, é preciso sequência, repetição para que você adquira um novo hábito e para que você modele e molde e estimule essa neuroplasticidade, né? Se você aderir a esse novo hábito de forma consistente, todas as noites durante X tempo, né, seu cérebro se ajusta a isso e o novo hábito vai ganhando força até que ele se torna o seu hábito e não mais aquele que você tinha. Né? Segundo algumas pesquisas, o tempo necessário de repetição diária é de pelo menos 21 a 90 dias. Depende do que, depende da pessoa e depende do momento que a pessoa está vivendo. Então, 21 dias, teoricamente, a gente tem a possibilidade de já reformular as vias neurais e, claro, isso precisa ser sedimentado por mais tempo, mas você já, quando faz 21 dias consecutivamente e você para, teu cérebro já gera uma estranheza para ele. Opa, mas eu fazia um negócio diferente. Não era isso que eu fazia diferente, entende? Então você consegue programá-lo, de certa forma, modular. Isso é possível por causa da neuroplasticidade, né? Quando você repete esse novo comportamento por tempo suficiente, você ativa continuamente a mesma via neural, os mesmos neurônios que se comunicam para que você faça aquilo que você decidiu fazer, você ativa aquilo sempre. Todo dia, toda hora que você puder lembrar daquilo, você ativa aquela rede. A nova experiência se torna uma parte do sistema do seu cérebro em um nível químico. E daí, esse fenômeno de um hábito de ativação de uma rede neuronal e essa rede neuronal se torna parte do seu sistema a nível químico, isso a gente chama de plasticidade neuronal, neuroplasticidade. Então, sim, é assim que funciona a nossa neuroplasticidade. Sem isso a gente não progride. Então, ainda bem que temos a neuroplasticidade. Ainda bem que temos a neuroplasticidade. Eu quero falar agora com vocês o que a gente vai entrar em contato nas próximas lives.
a gente precisa, como eu falei, estar atento àqueles 2 pontos iniciais que eu falei, que são, se você realmente acredita que é possível a melhora, e se você duvida disso, trabalhe isso primeiro antes de mergulhar nas atividades que a gente vai propor e tudo mais, e veja aquela questão da disponibilidade para fazer, para colocar em prática o que você vai ouvir aqui como tática, como estratégia. E quando eu digo a disponibilidade diária, ligando isso que eu acabei de falar da neuroplasticidade com a sua disponibilidade diária, com o seu dia a dia, entendem? Então, sim, é importante que você use a sua neuroplasticidade em seu benefício. Em seu benefício. Como que você vai fazer isso? Tendo a disposição e fazendo diariamente. Senão você vai fazer dia sim, dia não, 3 dias sim, 3 dias não, e de repente você vai se ver não mudando. E daí você vai falar, nossa, esse troço não funciona. Não funciona porque não feito adequadamente. É igual quando você vai no médico e o médico te receita um remédio e você não toma do jeito que tem que tomar. Ele vai funcionar adequadamente? Bem provavelmente não vai funcionar adequadamente, né? E nessa questão do repetir diariamente, do entender o que está acontecendo, de escolher uma nova estratégia, entra aquele assunto que eu falei nos 7 objetivos, que é assumir o controle. Lembra que um dos 7 passos para atingir esse objetivo era assumir o controle? Fala disso, de você decidir, desses 2 pontos que eu falei, de você decidir, de você se dispor a fazer, né? Que para alcançar o seu objetivo, que é diminuir essa ansiedade, você precisa assumir o controle. Você precisa se dispor a acreditar na possibilidade da melhora e se dispor a fazer. Então, tudo que a gente fala aqui está sempre interligado. Então, se você tem as suas anotações, você vai procurar em algum momento voltar para aquilo, porque aquilo vai te servir de apoio ao que você está fazendo agora nesse momento, tá? E ok, já identifiquei que eu tenho ansiedade, que é possível controlar, que meu cérebro é plástico. Tá, e daí? Eu vou dar a dica de ouro. Vocês já conhecem, mas eu preciso repetir, porque a repetição é o segredo. Certo? A gente vai modulando aquela via neural quimicamente até que ela tá lá encalacrada e não sai mais de você. Autoconhecimento. Este é o primeiro degrau. Autoanalisar-se é necessário para se conhecer de verdade. E a partir desse conhecer-se, explorar então o que está acontecendo com você da ansiedade. Tá? Pessoas com sintomas e níveis de ansiedade semelhantes tiveram sucesso na luta contra a ansiedade, em grande parte porque acreditavam que eram capazes. E acreditavam que eram capazes porque se autoconheceram. Então, faça uma autoanálise para descobrir se está enviando para você mesmo mensagens, por exemplo, autodestrutivas, como pensar que se você pensar, por exemplo, que não há esforço que você possa fazer que vai diminuir o seu problema. Isso é um pensamento, é uma mensagem que você dá para você mesmo que é autodestrutiva. Então, olhe para ver se você não está fazendo isso. Tá? Pensamentos como esse atrapalham a sua evolução. Então, faça uma autoanálise para descobrir o quanto você acredita na sua capacidade. E não só uma questão de crença, mas olhar e ver o quão capaz você é. De perceber, na realidade, a sua capacidade potencial que está aí presente e você não identifica. A sua capacidade de crescer e ter a paz interior que você deseja e que você merece, né? E hoje eu vou passar umas perguntas para colaborar nesse processo de autoanálise, para ver se você consegue com isso pensar e descobrir o seu potencial de transformação, de desenvolvimento. Então, pensando nessas perguntinhas que eu vou passar para vocês agora, se a sua resposta para a maioria dessas perguntas for sim, é bom que você se empenhe para modificar essas respostas para não.
para entender que sim, é possível livrar-se da ansiedade. Então eu vou passar as perguntinhas, vou falar devagar, você pode anotar. Esse é o primeiro passo que eu diria para você, é uma autoanálise que você precisa fazer respondendo essas perguntas para você começar a se entender e ver se você está indo na direção certa e se você está indo na direção certa de maneira certa. Porque você precisa estar acreditando na sua potência e você precisa identificar as suas habilidades presentes para lidar com essa ansiedade que você está tentando tratar, de certa forma. Então, a primeira pergunta, quando me dizem que pensar ou agir de X maneira vai ajudar na minha ansiedade, então alguém chega para você e fala assim, se você fizer isso, você vai ficar menos ansioso. Quando isso acontece, eu tendo a achar que nada pode ajudar ou que os outros não entendem o que acontece comigo, não compreendem o que eu estou passando. Esse pensamento vem na sua mente quando alguém tenta dizer para você ou tenta ajudar você no seu processo de ansiedade? Esse pensamento de entender que ele não tem noção do que eu passo ou achar que nada pode ajudar, muito menos aquela pessoa. Isso acontece com você? Veja se a resposta é sim ou se é não. Segunda perguntinha que você precisa pensar a respeito. Eu tenho que trabalhar, se por acaso eu tenho que trabalhar muito para conseguir algo, eu sinto que alguma coisa está errada comigo. Se eu preciso me esforçar demais, é porque não está certo. Você tem esse pensamento? Terceiro, quero continuar exatamente como estou, fazendo do jeito que eu faço, mas eu não sou feliz assim. Isso acontece com você? Eu não quero mudar, mas eu não estou feliz assim. Eu não quero fazer nada diferente do que eu faço, mas eu não estou feliz assim. Isso acontece com você? Quarta pergunta para você pensar e refletir. Não acredito que os aspectos de minha personalidade ansiosa que me incomodam possam mudar com o aprendizado ou com outras experiências. Eu simplesmente entendo que nasci ansioso. A resposta é: eu não acredito que isso é possível ou eu acredito que isso é possível? O que mais faço é sobreviver e aguardar o dia acabar, e não o que realmente eu quero fazer naquele dia. O que você mais faz é isso? Passar pelo dia e aguardar o dia acabar para deitar e dormir? Sexta pergunta. Eu prefiro ficar preso à minha ansiedade do que aprender novas maneiras de lidar com a situação. Essa resposta é sim ou é não? Então são 6 perguntas que quero que você reflita a respeito. Se você disse sim para alguma delas, repense a maneira que você está olhando isso. Então, conforme você for trabalhando as estratégias que eu vou passar aqui para vocês nessa série de lives, continuando na próxima semana, provavelmente você vai começar a acreditar e perceber e realizar concretamente a sua capacidade de evolução. Você vai perceber que sim, você é capaz, que o potencial está aí. Eu tenho certeza disso, mesmo que eu não conheça vocês profundamente, conheça só de nome, de ver vocês aí no chat, eu tenho certeza absoluta que você tem tanto o potencial quanto a capacidade de fazer tudo isso que eu vou falar, para lidar bem com a sua ansiedade. Tenho certeza absoluta, de olho fechado, eu ponho a minha mão no fogo, eu tenho certeza que a capacidade e o potencial existem. A grande questão é, à medida que você for vendo, você vai se dar conta disso, se é que você já não se deu. Então, reveja esta análise à medida que você vai trabalhando, de tempos em tempos. Lembra dos 7 passos para alcançar o objetivo? Essa olhada de como eu estou indo, de quando eu terminei o processo, de entender do porquê que eu cheguei, do porquê que eu não cheguei, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer para estar nessa situação. Então, reveja, analise de tempos em tempos como você está indo, para saber como a sua crença em si mesmo tem melhorado. Se você se vê a cada dia mais potente, mais capaz, mais autorresponsável com relação à sua ansiedade, ao seu futuro, né? Para que, quando você olhar para trás, você possa, além de ficar surpreso no que você se tornou, digamos assim, orgulhoso desse seu accomplishment, como é que fala? Da sua conquista,
de ter saído de um ponto que você não queria estar e ter vencido a sua ansiedade. Então, em resumo, a ansiedade é uma resposta normal do corpo a qualquer ameaça. Então, ansiedade é normal. Então, primeiro paradigma, primeira crença limitante, primeiro qualquer coisa que você queira chamar, bloqueio, limite, é entender que a ansiedade é a resposta normal do corpo à ameaça. Segundo que é importante você ter em mente, é possível adaptar-se, por exemplo, à ansiedade, ao medo de algo que está por vir. Adaptar-se positivamente. Lembra da história do eu vou estudar para a prova porque eu preciso de uma nota boa? Eu não fico ansioso, mas essa ansiedade que vem me motiva a realizar o que eu preciso para chegar lá. Imaginar situações hipotéticas que podem ou não acontecer é patológico. Então, esses 3 pontos você está sempre pensando a respeito. Então, se vem algum pensamento catastrófico de algo que pode dar, para e olha para aquilo e fala: qual a real chance disso ser fantasia do meu cabeção? Provavelmente 99,9% de chance. Mas você que vai decidir na hora isso. Mas se vier um pensamento assim, olhe, quais são os dados que me levam a crer que essa desgraceira vai acontecer? Dados concretos. Não são dados hipotéticos com desdobramentos hipotéticos. Então, por exemplo, no caso da nossa filha, eu tinha o dado concreto de que o celular não estava entrando mensagem de que ela não tinha chegado em casa. E esse dado concreto que ela não tinha chegado em casa não era tão concreto, porque eu só não estava conseguindo falar com ela pelo celular dela. Na casa que ela está não tem telefone fixo. E não tinha ninguém na casa com ela para me contar se ela estava lá ou não. Então eu não sabia se ela estava em casa ou não. Eu não sabia onde ela estava. Eu só tinha o 4G dela não funcionando e o celular não atendendo. São 2 informações muito importantes. Ela poderia ter perdido o celular dela podia ter quebrado, sei lá, podia ter acontecido N coisas. Mas, se tua mente vai para a desgraça, baseada em fatos que não são completamente reais e concretos e checáveis, essa situação te leva a uma ansiedade patológica, né? Entender que não se adaptar ao medo, à ansiedade de algo que você precisa realizar, te traz uma ansiedade patológica. E que essa ansiedade que você tem de quando em quando, ela é normal, desejável, inclusive. E com isso entender que a ansiedade responde a tratamento. Entender que você pode e que você vai melhorar. Entender que o cérebro seu é capaz de crescer, ou seja, ativar neurônios que estão aí dormindo, sabe o tico e teco? Acorda eles. E transformar-se estruturalmente, gente. Isso é comprovado neurocientificamente. Isso é comprovado na neurociência, na neurologia, que o cérebro muda estruturalmente, ele se transforma, novas conexões, neurônios se multiplicam, coisas maravilhosas acontecem, como resultado a partir de novas experiências ao longo do tempo. Então, quando você se expõe a novas experiências, você obriga o seu cérebro a se mexer. Você fala, vamos sair do acomodado aí, vamos fazer conexões novas. É assim que você consegue se libertar dos comportamentos que te levam à ansiedade, da maneira que você entende a sua ansiedade. Então, é ativando redes neuronais novas por um período de tempo, repetidamente, para que essa se torne a via principal. Acreditar que diminuir a ansiedade está sob seu controle e o trabalho duro vai valer a pena e vai fazer toda a diferença. Você consegue. Hoje eu vou ficar por aqui. Quarta que vem continuamos com uma nova live a respeito de ansiedade. Reflita sobre isso em tudo que você anotou. Valeu a presença aí, pessoal. Sem ansiedade para a semana que vem. Nos vemos quarta-feira que vem.